Números 13, a partir do versículo de número 1, se você encontrou, diga amém. Vamos então para a palavra de Deus que diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, eu enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Pule comigo agora lá para o versículo de número 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Nós somos a terra que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto que tem lá. O povo, porém, que habita nessa terra, ele é poderoso, e as cidades fortes, e também muito grande. E também ali nós vimos os filhos de Anak, e os amalequitas, eles habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, eles habitam na montanha. E os cananeus, eles habitam no pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Nós não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também nós vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Mais uma vez, meu Pai, no nome de Jesus, eu oro clamando sua graça, sua misericórdia. Ó Deus, o teu perdão, o teu favor sobre a minha vida, Pai. No nome de Jesus, eu confesso que sou totalmente dependente do Senhor, que preciso do Senhor, e peço, usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra, de modo que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Oramos como igreja em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Queridos, o título que eu dei para essa mensagem foi Avançar sim e recuar nunca. Diga comigo: avançar sim, recuar nunca. Nesse texto nós podemos observar dois tipos de pessoas. Pessoas que elas decidiram recuar, e pessoas que decidiram avançar. Moisés manda 12 espias para avaliar a terra de Canaã, que seria a terra da promessa. E quando esses espias, eles voltam com um relatório, 10 desses espias, eles dizem: nós não vamos avançar, preferimos voltar. E 2, Josué e Calebe, eles decidem de que eles iriam avançar e não iriam recuar de maneira nenhuma. Se nós pararmos para observar a realidade hoje,
acontecem coisas semelhantes ao que aconteceu naquele tempo. Uma grande maioria de pessoas, elas no meio da caminhada, elas decidem recuar, e a minoria decide que vai avançar. Uma minoria não aguenta a pressão emocional, espiritual, a pressão psicológica da luta, da adversidade, e decide recuar. E uma minoria se mantém firme e inabalável e decide que vai avançar e não vai recuar de maneira nenhuma. Irmãos, muitos preferem recuar e poucos decidem que vão avançar, independente das circunstâncias. Eu prefiro avançar. Eu prefiro avançar e estar determinando no mundo espiritual e conversando e falando com as pessoas à minha volta que aconteça o que acontecer, eu não recuo. Diga aí para alguém que está do seu lado: eu não vou recuar. Agora, para eu ser esse tipo de pessoa que vai avançar e que não vai recuar, eu preciso entender como que age uma pessoa que ela está prestes a recuar. Para quê? Para quando eu estiver tendo essas atitudes, eu falar: eu preciso eliminar logo isso, porque senão daqui a pouquinho eu estou recuando. Eu preciso eliminar algumas atitudes que existem na vida de pessoas que recuam, porque se eu deixar, elas começam a se instalar na minha vida sorrateiramente, vagarosamente, de maneira em que nós não percebemos, e quando vai ver, pum, elas parecem que atingem a nossa vida, e aí fazem as pessoas recuarem. Então o que eu preciso ficar atento? Quais são essas características, esses sintomas que começam a bater na vida das pessoas que recuam? A primeira coisa é que as pessoas que recuam, elas começam a bater nelas a incredulidade. Começa a bater um pensamento de incredulidade, tipo assim: olha, os caras foram lá, viram a terra, era boa, nossa, um sonho maravilhoso, uma promessa maravilhosa, mas sabe o que os caras começam a pensar? Isso é doideira, isso não vai acontecer. Sabe o que eles começam a pensar? Não tem como nós conseguirmos isso. Isso daí é coisa da cabeça de Josué, de Moisés, e agora Caleb, esse puxa-saco aí, que só está acreditando nas coisas que Moisés e que Josué falam, porque ele é puxa-saco. Mas sabe, isso é muito difícil de acontecer. Se começa a bater a incredulidade aqui no meu pensamento e no meu coração, eu preciso logo rejeitar, porque a incredulidade, ela é um sintoma na vida de pessoas que a qualquer momento irão recuar. A incredulidade é um sintoma que bate, se instala na vida de pessoas que na primeira pressão que tiver, elas vão chutar o balde, entregar o tudo e talvez querer desaparecer e sumir. Então eu preciso avaliar se aqui no meu pensamento, se no meu coração eu tenho esse sintoma de incredulidade. Não, isso daí é balela, isso é mais uma história, isso daí é mais uma conversa. Sintoma da incredulidade, temos que eliminar. Foi o que aconteceu com esses homens. A segunda coisa, a segunda característica que existe na vida das pessoas que recuam, é que elas são vencidas pelas tentações do mundo. Toda hora o mundo está abraçando essa pessoa com a tentação. Se você olhar Êxodo capítulo 16, os israelitas, eles começaram a ficar tentados porque estavam passando algumas provações no meio do deserto, e aí começaram a lembrar das cebolas, do que eles tinham, das uvas, do que eles tinham quando eles estavam como escravos no Egito.
Se nós não conseguirmos vencer as tentações do mundo, isso é um perigo para que eu seja uma pessoa que vai recuar em algum momento. As tentações do mundo, se você parar para avaliar, ela roubou o ministério de muitos homens e mulheres de Deus. As tentações pelas coisas do mundo, ela travou o ministério de homens e mulheres de Deus que eram para estar frutificando, arrebentando a boca do balão, crescendo maravilhosamente. Mas as tentações do mundo, parece que elas travaram. E quando a pessoa ela fica muito tentada pelas coisas do mundo, a mente dela fica cheia, o coração dela fica cheio, o diabo fica acusando, porque uma das principais funções dele é acusador, e ele fica acusando, e que a pessoa faz? Ela recua, ela fala, quer saber? Eu não quero saber mais nada desse negócio de igreja, servir a Deus, cuidar de gente, ficar envolvido, quer saber? Não quero saber mais de nada. E aí ela recua. Porque as pressões do mundo, tentações do mundo, elas não foram vencidas pelo homem de Deus, pela mulher de Deus. Se nós observarmos Gênesis capítulo 19, versículo de número 26, conta a história da mulher de Ló, que ela ficou travada, virou uma estátua de sal. E o que fez a mulher de Ló ficar travada em uma estátua de sal? Tentações das coisas que estavam aprisionando o coração dela, que ficaram para trás. Bens, coisas dessa terra, coisas materiais. A palavra de Deus para Ló e para sua família foi: sai correndo, na hora que o anjo vier, sai correndo, não olhem para trás, não fiquem com o coração amarrado nas coisas dessa terra, vai seguindo a direção de Deus. Só que a mulher de Ló, as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, foram mais fortes no coração dela. E aí fizeram ela travar e virar uma estátua de sal. Terceira característica: as pessoas que elas recuam, elas são vencidas pelas dificuldades, as pressões que as dificuldades geram. Se você observar, os israelitas não estavam aguentando as dificuldades que eles passaram no meio do deserto. Eles não estavam aguentando as provações que vieram no meio da sua caminhada. E como não aguentaram as provações, eles começaram a murmurar, começaram a questionar Deus, começaram a reclamar, começaram a inflamar a terra e contaminar todo mundo com espírito de incredulidade. Porque as pressões do deserto, elas vieram sobre eles. Quantas pessoas que você conhece, que você já viu em um momento de pressão, de luta, dizer eu não aguento mais, e ela começa a seguir esses estágios, ela começa a murmurar, ela começa a agir com incredulidade, ela começa a contaminar outras pessoas que estão perto, talvez contamina a família, talvez contamina os amigos, contamina os irmãos, e aí isso se instala e a pessoa chega uma hora em que ela recua, entrega os pontos, larga tudo. Esses israelitas, eles foram vencidos pelas aflições da vida. Ora, Jesus, quando veio nessa terra, ele falou e nos orientou, dizendo para os seus discípulos, se isso fica como orientação para nós: no mundo vocês terão aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês precisam aguentar as aflições e ter bom ânimo, porque se eu venci o mundo, vocês irão vencer o mundo. O segredo é ter bom ânimo para vencer as aflições. Uma das coisas que, se não for bem trabalhada por um homem e por uma mulher de Deus em oração,
É a questão de você orar e parece que as coisas não estão acontecendo. Você busca e parece que nada está mudando. Posso falar uma coisa para você a respeito disso? Deus está trabalhando dentro de você, se essa é a sua realidade. Você está orando, e aí você fala bem assim: não está acontecendo nada. Eu estou orando, parece que nada funciona. Deus está trabalhando dentro de você. Antes de Deus trabalhar do lado de fora, Ele precisa trabalhar do lado de dentro. E o segredo para a obra ficar pronta do lado de dentro é você aguentar a pressão que o deserto produz. Porque se não aguentarmos a pressão do deserto, vamos pensar em recuar. Se não aguentarmos a pressão do deserto, vamos pensar em voltar para trás. Se não aguentarmos a pressão do deserto, poderemos cometer pecados que irão desagradar a Deus, e isso vai nos fazer perder o cumprimento da promessa. Eu acho que eu já contei aqui algumas vezes. E essa história ficou marcada muito na minha vida, e por isso que eu venho repetindo ela sempre que tem oportunidade. Uma jovem que orava muito por um milagre de Deus na sua casa, na sua família. Deus não fez o milagre na família porque primeiro queria fazer o milagre na vida dela e trabalhar na vida dela. Mas ela não aguentou. E um dia ela falou: quer saber? Eu não aguento mais a ficar esperando Deus nesse passo de tartaruga dele. Foi o que a jovem falou. E ela chutou o balde, e ela largou tudo. E eu não sei como é que está a vida dela. Eu queria que você pensasse como que você age na hora das pressões, das lutas, das aflições, das adversidades. Pessoas que recuam, elas estão toda hora sendo travadas por isso. Quarta característica de uma pessoa que recua: a pessoa que recua, ela é vencida pelo desânimo. Esses espias, quando olharam a terra e viram o tamanho dos adversários e dos gigantes, o coração deles começou a ficar desanimado. É tipo assim: você chega uma segunda-feira no seu trabalho. Normalmente quando eu trabalhava na área de recursos humanos, fechando folha de pagamento. E quando chegava na época de fechar, segunda-feira, quando você olhava a quantidade de relatórios que tinha que analisar para poder fechar, você olhava aquela pilha e já falava assim: ai meu Deus do céu. Já dava desânimo. Talvez você tem alguma coisa para resolver no seu trabalho, já chega na segunda-feira e olha uma pilha desse tamanho, você fala: ai meu Deus do céu. Qual é o segredo para você vencer o desânimo? Você sabe qual é o segredo? Fala para quem está do seu lado: bota a mão e vai fazer. Quantos podem dizer aleluia? Bota a mão e vai fazer. As irmãs, que de vez em quando, vai agora essa época de férias das crianças, né? Aquela pilha de roupa lá dentro da lavanderia, bota a mão na cabeça e fala: ai. Acabou a festa de fim de ano, aquele monte de louça para lavar em casa, bota a mão e fala: ai. Ela fala: meu Deus, ao botar a mão naquilo ali, ai. Mas como é que faz para vencer o desânimo? Fala para mim, como é que faz? Bota a mão e vai fazer. Esses caras, quando chegaram naquela terra, olharam aqueles gigantes, olharam os inimigos, olharam os adversários. Eles começaram a ficar desanimados, assim: não vai dar, eu não vou botar, quer saber? Vamos recuar que é melhor. Vamos recuar que é melhor.
O segredo para eles vencerem o desânimo era fazer igual Josué e Caleb. Vamos lá! Vamos botar o pé na terra! Vamos entrar para esse desafio. Se você analisar a história de Davi e de Saul com o seu exército contra o gigante Golias, a mesma coisa. Saul e o seu exército olharam o gigante e ficaram desanimados. Nossa, esse gigante é grande demais. Não dá, cara. Davi olhou o gigante, falou, ele é muito grande, mas eu vou botar a mão e eu vou fazer. E ele botou a mão e ele fez. E quando nós botamos a mão com fé e fazemos, Deus se encarrega de nos abençoar com a vitória. Diga aleluia. Simplesmente colocar a mão e fazer. Colocar a mão e realizar. Isso vai me ajudar a vencer o desânimo. Quando Deus dá para Josué a missão dele conduzir o povo, continuar conduzindo o povo para a terra prometida. Logo no capítulo de número 1, Deus fala para Josué: Josué, você vai precisar de ter bom ânimo. Josué, você vai precisar de ter muito bom ânimo. Por quê? Se nós não nos mantivermos animados, a pressão das lutas no trabalho, a pressão das lutas financeiras, a pressão das lutas dentro de casa, na família, as pressões da luta no ministério, elas podem nos afogar e nos lançar ao chão. Então eu preciso renovar o meu ânimo e dizer, fechar o olho, respirar fundo e falar: vou para dentro e vou fazer o que precisa ser feito, vou para dentro e vou realizar o que precisa ser realizado, vou para dentro e vou resolver o que tem que ser resolvido. Aleluias. Você sabe, quando o desânimo bate, nós começamos a inventar um monte de história. Pergunta para quem está do seu lado: você conhece alguém assim? Conhece? Dá um monte de desculpa. Você conhece alguém assim? Bota a mão na cabeça e fala: ai. Os caras tinham pão do céu fresquinho. Irmão, quantos já comeram um pãozinho da padaria boa aí? Aquele pãozinho que vem quentinho, com fumacinha. Você bota a manteiga e ela derrete e fala: nossa! Você gosta de comer aquele pão? Diga aleluia, oh glória. Eles tinham pão do céu fresquinho. Você imagina o pão da padaria de Deus como é que é, gente? Que é isso, meu? Não é brincadeira não, rapaz. Então todo dia eles tinham o maná do céu, hora certa. E aí todo dia Deus mandava o maná gostoso. E eles comendo. No deserto, não tinha nada. E eles comiam um pão fresquinho da padaria do céu. Só que chegou uma hora, aí eles estão desanimados. E quando eles estão desanimados, eles começam a inventar desculpa. Falam assim: não aguento mais. Esse pão, ele está me enjoando. Não aguento mais. Esse pão é ruim. E aí, o que vocês querem então? Não aguento mais esse pão, não aguento mais. Vocês querem carne? Aí Deus manda um monte de codornizes, de codornas para eles. E eles ainda recebendo, eles continuam inventando desculpa. Tudo porque estavam desanimados. Deixaram o desânimo bater. A pressão das lutas atingiu o coração deles. A tentação de voltar para o Egito e para o mundo atingiu o coração deles. E aí quando isso acontece, o que eles começam a fazer? Inventar desculpa. Não dá. Precisamos tomar cuidado para não deixar o desânimo bater e isso nos fazer ficar dando um monte de desculpas esfarrapadas. Agora eu quero dizer para você, estiveram aqui presentes nesse texto pessoas que recuaram, mas estiveram presentes nesse texto
pessoas que decidiram avançar. E eu quero saber se você é desses que decide avançar. Diga glória a Deus. Diga eu vou avançar. Diga 2017 eu vou avançar. Diga vou arrebentar a boca do balão. Diga vou arrebentar o balão inteiro. Minha vida vai ser um sucesso. Vai ser uma bênção a minha família. Vai ser uma bênção o meu trabalho. Vai ser uma bênção o meu ministério. Vai ser uma bênção a minha casa. Nós vamos avançar. E quem vai avançar vai dar um aplauso de força e dizer glória a Deus. E como é que foi a vida desses caras? Atitudes e características desses caras. Primeiro, aqueles que avançam, eles acreditam independente das circunstâncias. Enquanto os que recuavam estavam dizendo, lá tem gigante, lá tem amalequitas, lá tem isso, amorreus, lá tem jebuseus. Aqueles que acreditam, eles não olham as circunstâncias, eles olham aquela terra mana leite e mel, e Deus prometeu que vai nos dar ela, então vamos avançar e vamos possuir a terra. Acreditam independente das circunstâncias. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo pode estar aparentemente difícil, mas eu acredito. Se Deus prometeu, Ele é fiel. Ele vai abrir as portas, Ele vai derrubar as muralhas, Ele vai me dar vitória sobre os gigantes, e eu vou chegar lá. Segredo daqueles que avançam: eles acreditam, mesmo que a sua volta esteja dando tudo errado. E eu preciso dizer para você que em alguns momentos, esse ano, talvez hoje, no primeiro dia do ano, você está olhando algumas áreas da sua vida e você fala, cara, está tudo errado. Está tudo que eu não gostaria que tivesse acontecendo, está acontecendo agora. É o ano do avançar, mas eu estou com algumas áreas da minha vida muito bagunçada. Se você é daqueles que avança, você vai acreditar independente das circunstâncias, e você vai saber de que existe um Deus agindo em seu favor, existe um Deus com a mão estendida sobre essa igreja, sobre esse povo, e a vontade dele é que nós venhamos nesse ano de 2017 romper com as barreiras, vencer os gigantes, superar os desafios e verdadeiramente avançar. Segunda característica daqueles que avançam: aqueles que avançam não desanimam de lutar. Eles estão matando um leão por dia. Josué capítulo 14, veja o que diz a Bíblia. Josué capítulo 14, versículo de 7 a 11 diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu trouxe resposta como eu sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje eu sou da idade de 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquela época? É agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora dai-me, pois, este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquis, eles estão ali grandes e fortes. O que eu vejo aqui de Caleb é de que ele permaneceu
firme durante anos e anos e anos, sem se desviar do propósito, lutando, lutando, lutando e lutando. 45 anos depois, esse camarada reúne Josué e ele fala: 45 anos depois e eu estou aqui ainda pronto para lutar. Eu lutei 45 anos, se eu estou disposto a lutar, posso matar mais um leão por dia e não vou desanimar, mas vou viver aquilo que um dia Deus prometeu para mim, para minha casa, para minha família e para minha descendência. Aleluia. Irmão, se você quer avançar, você vai precisar de lutar todos os dias. Se você quer avançar, você vai precisar de se manter firme e perseverante todos os dias. Vai ter que matar um leão por dia. Se prepara para poder matar um leão por dia. Não tem como você avançar se você não estiver disposto a acordar e a falar: que venha o leão, que venha o urso, que venha o gigante. Eu estou preparado, Deus me capacita. Eu estou preparado, Deus me fortalece. Eu estou preparado, Deus me dá sabedoria. Eu estou preparado, o Senhor será comigo. Dá uma incomodada aí no ombro do seu irmão, fala assim: irmão, bate no ombro dele, você vai matar um leão por dia. Amém ou não amém? Terceiro, aqueles que não recuam, eles não se curvam diante de nenhum gigante. Josué e Caleb, eles viram que na terra tinham gigantes, igual os outros 10 espias, só que eles não se curvaram diante de nenhum gigante. A Bíblia conta a história de 3 judeus chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam prestes a serem lançados dentro de uma fornalha e perder a sua vida se eles não se dobrassem diante do grande gigante da Babilônia chamado Nabucodonosor, a estátua que ele fez. E esse rei que queria que esses 3 homens se dobrassem diante do gigante, disse: se não se dobrarem, vão ser lançados na fornalha. E esses 3 homens disseram: olha aqui, seu rei, nós não vamos nos dobrar diante de gigante nenhum, porque nós nos dobramos somente diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E se o Senhor vier com ameaça para nós, nós podemos ser lançados lá. Se o nosso Deus quiser nos livrar, glória a Deus. Se não quiser também, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Só tem uma coisa: eu não vou me dobrar diante de nenhum gigante. Assim é a característica de pessoas que avançam, elas não se dobram. Pode vir o gigante que for, a ameaça que for, a pressão que for, ela diz: não adianta que eu não abandono o meu Deus, não adianta que eu não abandono o meu chamado, não adianta que eu não abandono a minha fidelidade, a minha lealdade, não adianta, pode vir a pressão que for, pode vir a ameaça que for, se Deus quiser me livrar, vai me livrar, se não quiser, a minha vida é dele e ele faz o que ele quiser, eu só não vou me dobrar diante de nenhum gigante. Assim age aqueles que não recuam. E a quarta e última característica daqueles que não recuam: aqueles que não recuam, eles estão nas atitudes proporcionando alegria e prazer para Deus. Diga comigo: alegria e prazer
para Deus. Quantos que estão aqui que são pai, mãe, avô, tio? Levanta a mão assim. Olha só, muito legal. Pode abaixar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem sentimentos. E porque você tem sentimentos, às vezes um filho seu, às vezes a esposa, às vezes o esposo, gente que você relaciona, o sobrinho, o neto, faz alguma coisa e você fica triste com aquilo. Fica triste ou não fica? Puxa vida, por que ele foi fazer isso, cara? Rapaz, não precisava fazer assim. Você fica ou não fica? Deus também tem sentimento. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Se eu, com atitude, posso entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Deus tem sentimento, eu também posso, com atitude, alegrar ao Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Se eu posso entristecer a Deus e alegrar a Deus, o que eu posso fazer para deixar Deus mais feliz? O que eu posso fazer para deixar o coração de Deus alegre comigo? Eu acredito que isso me favorece. Eu acredito que isso me favorece. Se o coração, se Deus se alegra comigo, isso me favorece. Como então eu faço para alegrar o coração de Deus? Hebreus 10, 37 e 38. Diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, pois o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se a pessoa, ela não vive de fé, se ela pensa em recuar, ela entristece a Deus. Agora, se a pessoa, ela está passando provação dentro de casa, ela está passando luta no trabalho, luta financeira, luta no ministério, uma série de coisas acontecendo na sua cabeça, mas essa pessoa é uma pessoa de fé, ela é uma pessoa inabalável, ela não abre mão de frequentar a célula, ela não abre mão da sua liderança, ela não abre mão de cuidar de vidas, ela não abre mão de participar do culto, ela não abre mão de orar a Deus todo dia, ela não abre mão de ser fiel a Deus com seu dízimo, ela não abre mão de ser fiel à sua oferta, e ela se mostra em fé, e ela se mostra: eu não vou recuar. Eu tenho certeza, homens e mulheres que agem assim, eles alegram o coração de Deus, trazem alegria ao Espírito Santo, e eu declaro esta unção sobre a sua vida, nesse ano de 2017, em nome de Jesus. Se você recebe isso, abra a tua boca, glorifique a Deus e dê um aplauso para Ele. Aqueles que são da fé não se retiram para a perdição, eles creem para a conservação da alma. Eu creio muito, irmãos, que esse ano de 2017, ele vai ser um ano de muitas experiências com Deus, para nós realizarmos e conquistarmos coisas que ninguém imaginava que iríamos conquistar. O segredo para isso é eu manter as minhas atitudes de fé. Eu acredito que ninguém imaginava de que Josué e Caleb iriam um dia tomar posse daquela terra e desfrutar daquela terra, mas eles desfrutaram, porque eles se mantiveram em fé. Eles não foram daqueles que recuavam. Grave essa palavra que eu estou dando para vocês hoje, dia 1º de janeiro de 2017. Durante esse ano, eu acredito
que algumas pessoas, elas vão recuar. Mas eu também acredito que muitos homens e mulheres vão fincar o seu pé e vão dizer: aconteça o que acontecer, venha o que vier, sopre o que soprar, eu não vou me desviar do propósito que Deus tem para a minha vida nesse lugar, o propósito que Deus tem para a minha família, eu não vou desviar. Por favor, fique de pé.